Atenção, você aí, mais uma vez, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, trago mais uma aula para você sobre a matéria, sobre a lei, né, 13.146 de 2015. Essa lei está geralmente inserida aí dentro do conteúdo dos editais sobre noções de direito das pessoas com deficiência, ou vem somente a lei, né, como sendo uma matéria à parte ou dentro de outras matérias de legislações, ou também essa lei também é conhecida com o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Seja como estiver no teu edital, o importante é que essa matéria tem sido cobrada muito nos concursos, principalmente concursos de tribunais, por força aí da resolução 230 do seu artigo 19, que obriga os tribunais e seus serviços auxiliares a cobrar, entendeu, nos seus editais, né, disciplina que trate dos direitos das pessoas com deficiência. Então, seguindo esse norte aí, vamos agora dar continuidade ao nosso curso, né? Eu estou trabalhando aqui no artigo 3º, falando sobre as definições. São 14 definições, tá? Eu vou estar aqui esmiuçando cada uma delas, até porque elas são cobradas, tá bom? E não são conceitos fáceis de você memorizar. Papo, não é assim. Então você tem que fazer leituras e releituras, porque tem uns conceitos muito parecidos com outros, tá bom? E claro que nesse meu trabalho, que é te mostrar essa lei esquematizada, eu trago aqui alguns macetes, tá bom? Porque eu não vou simplesmente colocar essa matéria aqui no slide, por exemplo, ou ler para você aqui. Não, tem que ficar alguma coisa aqui no nosso trabalho, tá bom? E isso é importante, beleza? Então vamos lá. Hoje o assunto é barreiras, tá bom? Barreiras, tá? Então eu vou tratar aqui de barreiras e que existe uma classificação pela lei, né, em 6 tipos de barreiras. Então, primeiramente, qual é a definição aí de barreira? Barreiras é qualquer coa que limite ou impeça, entendeu, pela pessoa com deficiência dos seus direitos e garantias. Tá bom? Então, como assim, Ronilson? Qualquer coa. Coa é o quê? Entrave, comportamento, obstáculo, entendeu? Ou atitudes. Entrave, comportamento, obstáculo ou atitude. Então, qualquer coa. Então, o que é barreira, Ronilson? É qualquer coa que limite ou impeça, entendeu? O exercício dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Agora, ele, dentro dessa definição de barreiras, trouxe aqui algum desses direitos, né? A participação social da pessoa, o gozo e a fruição dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, dentre outros. Quer dizer o quê? Que esse rol não é um rol taxativo, existem outros casos. Então aqui são apenas porque é um rol exemplificativo, tá bom? Então, em síntese, barreira é tudo aquilo, né? Qualquer coa que limite ou impeça, entendeu, pelas pessoas com deficiência dos seus direitos e garantias aí, assegurados por esta lei, que é a Lei 13.146 de 2015, e pelos demais normativos infraconstitucional e pelos dispositivos constitucionais que tratam desse assunto. Beleza? Então tá aí. Aí eu falei aqui o rol exemplificativo e agora, pessoal, eu venho para você com um macete. Existem aí no nosso artigo 3º 6 tipos de barreiras. Eu queria aqui dar uma dica. Tu taca. Se não começar com T, com A ou com U e com C, não é barreira, tá bom? Então, tu taca. Ou então, taca tu. Ou então, tá. Beleza, então você poderá inventar aí, tá bom? O importante é que não pode esquecer disso aí. Se a melhor maneira de você gravar é tu taca, você já gravou, né? Tu taca é o quê? São os 6 tipos de barreiras. Quais são elas, Ronilson? Vou passar aqui a falar sobre essas barreiras. Transporte. Barreira nos transportes. São aquelas, pessoal, existentes nas vias e nos meios de transporte. Você já poderá convir comigo que uma barreira existente
nas vias e nos meios de transporte. Por exemplo, as existentes nas estações de metrô, as existentes nas paradas de ônibus, por exemplo, um elevador de um ônibus que não funciona, um ônibus lotado, isso é uma barreira existente no sistema de transporte. Beleza? Barreiras urbanísticas. Barreiras urbanísticas, começa com U, né? De tu, né? As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Então, qualquer barreira existente, pessoal, nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, vocês sabem que isso aí é o que? É uma barreira urbanística. Por exemplo, você aí no teu movimento aí nos espaços públicos, você não tem lá uma rampa, entendeu? Para um cadeirante. Isso é uma barreira existente, uma barreira urbanística, é um exemplo, né? Barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Por exemplo, eu tenho aí um computador, aquelas barreiras existentes, por exemplo, no computador, por exemplo, não tem aí um computador que seja adaptável, que tenha, que esteja em braille com seus teclados. Então, isso aí são o quê? São exemplos de barreiras tecnológicas, a não existência de braille, né? Ok? Para você utilizar o computador. Como também outros exemplos aí para deficiente visual, auditivo e assim por diante. Eu não vou aqui esgotar esse mundo dos exemplos, até porque não é o que vai ser cobrado, mas bem a definição. Aqui é apenas para você fixar o que seria uma barreira tecnológica. Barreiras atitudinais. Atitudes ao comportamento que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então vamos gravando aqui. Atitudes ou comportamentos, porque vem de atitudinais, que impeçam ou prejudiquem a participação da pessoa em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Isso aí chama-se o quê? Barreiras atitudinais, e é muito cobrada essa definição. Grave bem isso aí, tá? Por exemplo, aqui, atitude ou comportamento que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. Uma barreira atitudinal, uma atitude que você tem aí, por exemplo, colocar o teu carro na vaga do deficiente. Isso é uma atitude que vai prejudicar aí o exercício do direito da pessoa ao uso dessa vaga, a pessoa que tem deficiência. Beleza? Comunicações. Qualquer COA. O que é COA? O Nilson falou, é COA. COA é o quê? Entrave de comportamento, entendeu? É COA, né? Obstáculo ou atitude que dificulte ou impossibilite, entendeu? A expressão ou, quer dizer, a expressão ou recebimento de mensagens, entendeu? E de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Então aqui, barreiras nas comunicações e informação. Não pode esquecer isso aí. Comunicações e informações. Qualquer COA que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Uma barreira nas comunicações, por exemplo, você ir caminhando, por exemplo, pelo shopping e lá os acessos a banheiros e os acessos, por exemplo, ao banheiro, né, público, não esteja em braille, não esteja devidamente sinalizado, tá bom? Então seria o que aí? Uma barreira nas comunicações. Barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados, entendeu? Então, por exemplo, um edifício público ou privado que não tem acesso ao cadeirante. Então, isso aí é o que? Uma barreira arquitetônica. Pessoal, o rol de exemplos aí dessas barreiras você pode ter aí na internet, tá bom?
se você quiser se aprofundar, porque isso aqui é matéria, cada uma dessas barreiras aí é matéria para artigos, monografias de universitários aí, tá bom? E nós vamos aprofundar nisso aqui. Para nós aqui, o importante é que você não pode esquecer o que eu vou te falar agora. O que é barreira? É qualquer coa que limite ou impeça o exercício pelas pessoas com deficiência dos seus direitos e garantias, e que essas barreiras são divididas em 6. Quais são elas, Ronilson? Tutaca. Tutaca. O que é tutaca, rapaz? É transporte, urbanística, tecnológicas, atitudinais, comunicação, informação e arquitetônica. Então você gravou esse tutaca, você não vai esquecer que as barreiras começam com essas letras aí, beleza? Então tá aí, essa aí era a minha dica de hoje para você aí que vai fazer o concurso aí, esse concurso em todo o Brasil. E se você mora aqui em Brasília e vai fazer o concurso do TST, eu tenho aqui um material que é 420 questões comentadas sobre a legislação aí, entendeu? Do deficiente, sobre noções de direito das pessoas com deficiência. São questões comentadas. Eu fiz o quê? Eu comentei as questões de provas anteriores e elaborei 273 questões aí sobre esse assunto, tá bom? Então, é um material que está muito bom, eu te recomendo. Se você quer potencializar os seus estudos, tá bom? Adquira meu material, tá? Tanto em PDF quanto impresso. Impresso eu só vendo aqui em Brasília, na banca da rodoviária e na banca Estrela aqui em Taguatinga Centro. Na banca da rodoviária, no plano piloto. E em PDF você pode acompanhar em qualquer lugar do Brasil, desde que você entre em contato comigo pelo telefone 991-990866, tá bom? Então o valor dele é R$35. São 185 páginas. Se você vai acompanhar em PDF, você pode imprimir em formato livreto, que sai 2 páginas por folha. Beleza? Tem também aqui meu novo lançamento, raciocínio lógico, para FCC, 280 questões comentadas, tá bom? Então, se você quer garantir a tua vaga nos concursos aí no Brasil afora, compre meu material. E se você aí está se preparando para o TST, eu vou ministrar um super aulão de exercício, tá bom? Com 80 questões comentadas sobre a matéria do TST, sobre noções de direito das pessoas com deficiência. 80 questões comentadas aí no próximo final de semana. Então, para você garantir tua vaga ou no meu aulão, ou comprar o meu material, entre em contato comigo. 991-990866. Muito obrigado. Tchau.